Eu passei um ano, Rangel, ao lado dele, e nós viajávamos fazendo tudo para ele, né? Inclusive a segurança. Eu, um sargento da UBOP do Rio de Janeiro e um capitão do Exército Forças Especiais, éramos nós três. Os filhos dele que deveriam acompanhá-lo, né, o Carlos, que tem tanto amor pelo pai, deveria acompanhá-lo naquele momento, oportunidades em que efetivamente havia risco de vida, né, que acabou se materializando em Juiz de Fora. A única viagem que o Carlos fez conosco foi essa, Juiz de Fora, e ainda deu azar, atrapalhou o esquema de segurança, que resultou no não uso do colete e aquela tragédia, aquela facada. Por que atrapalhou? Foi ele que pediu para o pai não usar colete? Não, porque ele se enfiou dentro do carro. Havia essas viagens, Vera, são muito dinâmicas e aquela multidão, então tem sempre um esquema de entrada e de saída. Então a configuração dos carros já era definida. No carro sempre íamos eu e esse sargento do BOP, que eu disse, ou o capitão Cordeiro, que é Forças Especiais do Exército. O capitão Cordeiro ficava encarregado de não deixar que o Jair fosse ao público sem que estivesse usando um colete. Nesse dia o Carlos cismou de ir, era uma viagem curta, Rio de Janeiro, Juiz de Fora, uma viagem de 2 horas de carro. O Carlos foi dentro do carro com um drone, parecia uma criança brincando com aquele drone, e nem eu pude ir dentro do carro, nem o capitão Cordeiro e nem o Max do BOP. O resultado, ele desembarcou sem o colete, né? O colete não teria evitado 100% do ferimento, mas provavelmente teria limitado a penetração da faca. Mas voltando à sua questão, Rangel, eu passei um ano avisando e dizia sempre para ele: capitão, o senhor ainda vai levar uma estocada, era o termo que nós usávamos, não era só eu, porque aqueles desembarques, aquelas chegadas nos aeroportos, aquilo estava ficando muito tenso, muito perigoso, porque como é que você vai saber quem é que está naquela multidão, com que tipo de intenção? Então, um dia antes, pouco mais de 24 horas antes do dia do atentado, nós estávamos em Ceilândia, Brasília, e houve uma carreata por volta de 10, 11 da manhã. E aquilo estava muito, muito cheio. E eu acompanhava o presidente, eu abraçava ele pela cintura, agarrava com a mão esquerda aqui no cinto dele e ia com ele naquele troço. Eu não sei como é que nós nunca caímos no chão, porque era uma massa humana cada vez maior e mais eufórica. E quando acabou esse evento, nós entramos dentro do carro da Polícia Federal, no banco de trás, ele no meio e do lado esquerdo um primo dele, que é até assessor dele lá no Palácio. E eu disse para ele: capitão, precisamos parar com esse tipo de evento, porque isso ainda vai terminar mal. O senhor vai levar uma estocada e nós não vamos sequer ver quem foi. Ele estava nesse dia no WhatsApp aqui, e ele mudo, não me respondeu nada, continuou por uns 15, 20 segundos no WhatsApp. Eu achei até que ele não tivesse me ouvido. E de repente ele virou para mim e falou assim: mas nós temos que fazer. Então a impressão que eu tinha, Rangel, é que havia inclusive uma premonição, era a minha percepção. Parecia que ele tinha uma percepção, que ele sabia que algo do gênero poderia acontecer e ele estava disposto a correr o risco. Desculpe interromper.